O tema que nos foi proposto é ação e reação. Ação e reação está lá na terceira lei de Newton, dentro das leis da natureza, onde diz que para toda força de ação existe uma força de reação que possui o mesmo módulo e direção, porém o sentido contrário. E que isso quer dizer que se eu pegar uma bolinha de tênis, jogo na parede, ela volta para mim com a mesma força e intensidade, porém num sentido contrário. Onde é que nós aplicamos isso dentro da doutrina espírita? Bom, para o entendimento desse conceito, a primeira coisa que a gente precisa é administrar a nossa base. Então, qual é a nossa base? Está lá dentro do Livro dos Espíritos, nos 5 pilares da doutrina, o primeiro deles, que é Deus. Deus existe. Lá na primeira parte, no capítulo 1, na questão 13, ela fala dos atributos de Deus. Então, nesses atributos, o mais importante que a gente entende, muito embora a gente considere todos, mas o mais importante para o nosso entendimento e para essas reflexões é que Deus é soberanamente justo e bom. Que a sabedoria providencial das leis divinas se revela assim, e esse ponto é muito importante para isso, nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite que se duvide nem da justiça e nem da bondade de Deus. O que isso traz para o nosso conceito? A partir do momento que eu acredito em Deus e que eu entendo que Deus é soberanamente justo e bom e que eu aceito isso para a minha vida, isso me traz uma percepção libertadora. Libertadora no sentido de que tudo que acontece na minha vida tem um motivo, tem uma razão. Porque Deus está nas pequenas e está nas coisas maiores também. E para o nosso entendimento da ação e reação, nós vamos tratar em cima de uma mensagem que foi publicada por um rapazinho chamado Orson Peter Carrara, que está lá na revista Reformador, na edição de novembro de 2004. E que diz que a lei de ação e reação, ou a cada um segundo as suas obras, e aí a gente já começa a entrar no conceito espírita que isso nos define, ou nos ajuda a perceber, ação e reação está diretamente relacionado com causa e efeito. Então, ou seja, tudo que nós fizermos tem uma consequência. Né? Baseia-se no mecanismo perfeito de justiça e igualdade absoluta para todos. Não há qualquer favoritismo para quem quer que seja. Agindo bem, teremos o mérito do bem, e agindo mal, teremos a consequência desse mal. E não se trata de castigo. Esse é um importante entendimento, porque se Deus é soberanamente justo e bom, Ele mantém a justiça, mas sem castigo, porque Ele é bom. Mas Ele não pode permitir que se haja um desequilíbrio da lei, porque Ele é justo. E com isso a gente vai conseguindo entender as pequenas coisas do nosso dia a dia, as pequenas dificuldades que por vezes a gente enfrenta, e as pequenas facilidades que muitas vezes também a gente encontra no nosso caminho. A gente só não percebe. Mas aí a gente vai aplicando esse conceito no nosso dia a dia e as coisas vão ficando claras, vão ficando entendíveis. Porque, olha que coisa interessante, quando a gente
se livra de um acidente, por exemplo. Mas o nosso vizinho não, ou aquele que está dentro do carro com a gente não. E aí todo mundo já viu uma história desse tipo, onde, puxa vida, teve um acidente grave que sobreviveu apenas um. Aí a gente traz para as nossas reflexões, puxa vida, mas o que aconteceu ali que sobrou só um? Será que Deus foi parcial naquela história e poupou só um? Aí a gente vai aplicando esse conceito de ação e reação, ou causa e efeito, e a gente vai entendendo uma certa, por mais doloroso que pareça, uma certa justiça nas coisas. E aí doloroso quando nos atinge e sentimento de justiça quando nos livra. A gente acaba sendo parcial também no entendimento do conceito. Né? Quando alguém pergunta para a gente, como é que está tudo bem, graças a Deus. Mas e se a gente não estivesse bem? Seria graças a Deus? Seria também. Porque, graças a Deus, nós estamos tendo a oportunidade de estarmos aqui encarnados neste planeta, colhendo os frutos, sejam bons, sejam desagradáveis, porque eu não estou falando de forma nenhuma em frutos ruins. O que parece mal na nossa vida tem a necessidade de nos corrigir. E eu sempre penso nesse aspecto, e aí eu trago essas reflexões para a minha própria vida, enfim, aí cada um traz para a sua dentro do contexto que vive. É muito importante o entendimento de que sim, quando a lei de ação e reação fala a cada um segundo as suas obras, o entendimento de que nós só colhemos o que plantamos. Nós não teremos nas nossas vidas nada diferente daquilo. E aí, quando nós pensamos nas mazelas do mundo, é sempre importante entender que esse é um conceito fundamental para a gente analisar as coisas do mundo. No mundo nós temos injustiça. Sim, o nosso mundo é um mundo de provas e expiações e a injustiça ainda permeia a nossa realidade. Mas nós não temos no mundo injustiçados. Nenhum. É uma palavra que, inclusive, deveria ser riscada do dicionário. Injustiçado. Porque não há injustiçados no mundo, na Terra. Ninguém sofre o que não precisa. Ninguém sofre o que não merece. Isso é um fato e está dentro desse contexto, dessa base de um Deus soberanamente justo e bom. Porque se ele é justo em todo o conceito que nós entendemos, para os seus filhos terá-se também a justiça. E essa justiça mostra esse conceito que a cada um é dado segundo as suas obras. Mas para a gente entender isso tudo, nada melhor, e aí eu recomendo, por favor, quem tiver o faça, e aí hoje todos nós temos, porque eu arrisco a dizer, difícil é quem não tem um celular, quem não possa acessar as obras básicas, por exemplo, em PDF, baixar da internet e consultar, ler. Mas quem ainda não ouviu falar, busque, por favor, O Céu e o Inferno, que é uma das 5 obras básicas. Nós temos o Código Penal da Vida Futura. O Código Penal da Vida Futura está lá no capítulo 7 da primeira parte. E é uma fonte muito farta de reflexões nesse sentido que nós vamos tentar destrinchar um pouquinho na noite de hoje. Que fala muito da lei de ação e reação que rege a nossa vida, os nossos caminhos, né? Os caminhos humanos. E diz assim lá, é muito interessante que diz assim, no que respeita às penas futuras, preciso afirmar que não se trata, nesse caso, das revelações de um só espírito. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos pelos espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados até os mais inferiores na escala,
por intermédio de tantos auxiliares, que são os médiuns disseminados pelo mundo. De sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la observando-a sem obrigar-se à crença pela crença de outra. O que isso quer dizer? A lei de causa e efeito existe. A lei de ação e reação existe. Por mais que eu não me vincule aos conceitos espíritas, eu acredito que não é o caso nosso aqui, mas, enfim, por mais que eu não acredite nesses conceitos, a lei de ação e reação, ela existe. E ela existe para todos. Eu posso não acreditar, mas que ela existe, ela existe. Assim como, por exemplo, a lei da gravidade. Eu posso não acreditar que ela exista, mas se eu subir no telhado e pular, eu vou cair, eu não vou conseguir sair voando, independente de eu acreditar ou não. E a lei de ação e reação, ela também está dentro desse contexto. Eu preciso me apropriar da minha vida de tal forma que todas as minhas atitudes, todos os meus atos, todas as minhas palavras e todos os meus pensamentos, eles têm uma razão de ser e uma consequência. Então, ou seja, nem o meu pensar é isento de percepção da lei divina dentro da lei de causa e efeito. Então, nesse Código Penal da Vida Futura, nós vamos usar o terceiro item dos 33, são 33 itens no Código Penal da Vida Futura, para direcionar o nosso desenvolvimento aqui. E ele diz o seguinte, prestem atenção e guardem essa frase. Não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade que não seja fonte de um gozo. O que isso quer dizer? Que todas as minhas atitudes, elas têm uma consequência. Desde as mais pequenininhas, desde pegar o troco errado na padaria e guardar no bolso e ficar quietinho, até ajudar um idoso a atravessar uma rua. Todas as minhas atitudes têm consequência. Sejam boas, sejam más. Vão advogar para mim no meu futuro, tanto as boas quanto as más. Tem uma historinha do Chico, eu na verdade nunca fui muito afeito a essa historinha, não gostava muito dela, porque eu sempre achava exagero, até ler o Código Penal da Vida Futura, que conta de uma senhora que fabricava enxovais para as crianças, tricotava enxovais e fazia para a caridade. Quando terminou a encarnação dela, foi para o plano espiritual, feliz e contente, pensando que todo aquele trabalho de uma vida teria advogado suficiente em causa dela para que ela nunca mais precisasse reencarnar. Qual foi a surpresa dela quando no plano espiritual ela recebe a notícia: não, minha irmã, sim, vai precisar reencarnar sim, para resgatar e buscar todos aqueles restinhos de lã que tu não aproveitou e que tu jogou no lixo. Então, ou seja, tudo, exatamente tudo, desde as mais ínfimas coisas, tem relação com a nossa vida futura e dizem respeito ao nosso porvir. Então, ou seja, não pensemos nós que os nossos pensamentos, por exemplo, de rancor, de ódio, de vaidade, eles são escondidos do mundo. São situações, são coisas que nós vivemos, que nós passamos, que sim, mais adiante isso vai ser levado em consideração. E aí diz assim: ora, são as imperfeições ou as qualidades da alma humana que geram suas ações felizes ou equivocadas. E essas ações estão caracterizadas com o selo moral do estágio em que se situa o ser. Então, ou seja, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso falar, ele está diretamente vinculado àquele lugarzinho que a gente está na escala evolutiva.
Aí continua dizendo assim: portanto, os pensamentos, os sentimentos e as próprias ações executadas no transcorrer de uma existência geram reflexos na própria existência, na vida espiritual ou até mesmo nas vidas futuras. A depender, é claro, da extensão da gravidade da ação promovida. Aí eu fico refletindo, por exemplo, trazendo essas questões para a minha própria vida. Eu vi uma palestra espírita, eu acho que eu já disse isso aqui, mas eu acho isso um contexto tão interessante que eu sempre acho muito válido trazer de novo. Mas eu vi uma palestra espírita de uma senhora que dizia que a diabetes, ela vem na nossa vida para que nós adquiramos a disciplina que nós não tivemos em determinado momento da nossa vida. Isso me traz conforto, porque eu consigo entender um pouco daquilo que me acomete, me atormenta. E aí, naturalmente, eu sou diabético. Então, ou seja, em algum momento da minha vida, porque aqui e é muito fácil a gente pensar nas coisas como coisas de vidas passadas, que a gente trouxe de encarnações passadas, mas não, muitas coisas são desta vida mesmo. Muitas coisas são do nosso dia a dia, do nosso mal proceder, no pensar, no falar, no sentir. Até os nossos sentimentos, eles trazem para a nossa vida elementos que podem nos prejudicar ou trazer o bem num futuro próximo. Aqui já foi. Então, qualquer prejuízo que nós trazemos, tanto para nós quanto para os outros, para aqueles que nos acompanham nesse processo, nesse planeta de provas e expiações, vão trazer consequências para a nossa vida. E é da lei divina. Assim como qualquer benefício que nós distribuirmos geraria méritos e benefícios futuros correspondentes em nosso próprio caminho, ainda que haja ingratidão dos beneficiados. E aí a gente vai refletindo. E todos nós temos na nossa vida, quem não tem, enfim, vai ter um dia, aquela pessoa que vem na nossa mente, só me procura quando precisa. Quantos de nós não conhecem alguém assim, né? Ou, que nem eu achei muito interessante uma frase que a minha comadre colocou esses dias no status dela, que ela disse assim: tu só vai ter de mim o que tu me dá. Aí a gente começa a refletir, puxa vida, quando alguém só vai ter de mim o que me dá, quer dizer que de mim não pode partir nada. Ou seja, eu não tenho em mim nada o suficiente para chegar até aquela pessoa. Ou quando o alguém só me procura quando precisa, e isso traz muitas das vezes contrariedade no nosso íntimo, a gente precisa necessariamente, nesses momentos, virar uma chavinha e entender melhor esse contexto. Quando alguém procura a gente só quando precisa, é interessante que essa reflexão seja no seguinte ponto. Puxa vida, a vida daquela criatura está tão complicada, está tão ruim, que eu sou um farol, sou um ponto de calmaria na percepção dela. Então, ou seja, só me procura quando a situação está ruim? Sim. Mas que bom que me procura quando a situação está ruim. Porque, de alguma forma, eu sou aquele que traz algum tipo de alento para aquela vida. E quando a gente pensa assim, a gente fica lembrando do conceito cristão, quando a gente pensa, puxa vida, é muito melhor dar do que receber. Se é muito melhor dar do que receber, quem é que vai nos procurar para receber? Não é quem está precisando? Quando a gente consegue fazer alguma coisa por alguém, não nos traz um sentimento de satisfação? Eu diria para vocês com certeza que traz.
Nós fazemos um trabalho lá na... não é da Seara. Não é um trabalho da Seara Cristã. Não é da Casa Espírita. Começou com outro contexto. Que a gente distribui cachorro-quente. E todo domingo a gente distribui cachorro-quente pela Canoas inteira. Pela Canoas inteira, enfim. Matias, HPS, Centro, Banco do Brasil, ali na Boqueirão. E eu garanto para vocês, é a melhor parte da minha semana. Quando eu preciso me programar naquele dia, porque a gente tem equipes para dividir. Então, uma semana no mês é a minha equipe, sou eu. A gente sai a distribuir cachorro-quente. A gente ganha os pães de doação e o restante a gente faz. É o melhor dia da minha semana. Saber que de alguma forma eu estou proporcionando bem para alguém. Saber que de alguma forma eu tenho pessoas na minha vida naquele dia que estão contando comigo para a sua necessidade mais básica, que é a alimentação. E eu não estou com isso aqui fazendo nenhum tipo de propaganda, autopropaganda. Não é isso, gente. A questão toda é que, às vezes, a gente está fazendo esse trabalho com uma certa contrariedade. Puxa vida, mas eu podia estar, enfim, num sítio com os meus amigos no final de semana, eu podia aproveitar. Não, eu tenho que ficar aqui porque é o meu dia de fazer aquela atividade. No começo até pode ser assim, mas o trabalho no bem, ele vai se incrustando dentro da gente de forma que tu começa a perceber a vida, a ver as coisas com outros olhos. Tu começa a ver aquelas pessoas que tu encontra no caminho com outros olhos. Passam a ser literalmente pessoas que fazem parte do teu contexto social. E esse é, de alguma forma, o objetivo da nossa encarnação. É muito maior que isso, inclusive. Não é para que nós transformemos aquelas pessoas que a gente encontra na rua como parte do meu contexto social. É para mim transformar aquelas pessoas que eu encontro pela rua como parte da minha família. E devagarinho a gente vai trabalhando os nossos sentimentos e vai, sim, conseguindo alcançar esse objetivo. É olhar para aquele que está na calçada deitado, sujo, como sendo alguém que eu amo. Que eu amo como eu amo a minha mãe. Eu consigo fazer isso? Não, não consigo. Ainda não. Não vou dizer para vocês que é fácil. Ah, tudo bem. A gente decide... e passa a amar. Não é assim que funciona. A gente não consegue isso nem dentro de casa. Querendo ou não, quando nós temos muitos irmãos, a gente gosta mais de um do que do outro. Ou até mesmo no nosso núcleo mais próximo ali, pai e mãe, enfim, a gente desenvolve afinidade, a gente desenvolve sentimento mais por algum do que por outro, dentro mesmo da nossa casa. Então, ou seja, não é fácil, realmente, transformar a vida da forma como Jesus vivia, de forma que ele conseguiu ser pregado numa cruz, olhar para aquela multidão, elevar o pensamento a Deus e dizer: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E que isso não seja algo que eu simplesmente disse, mas algo que eu sinta. E eu tenho certeza que Jesus, quando disse isso, sentia. Eu, se estou ali no lugar dele, pelo amor de Deus, Pai, manda um raio e dizima essa gente toda. Óbvio que eu não vou estar feliz com aquela situação. Mas aí eu lembro que quando a Terra começou a ser formada, Jesus já era perfeito. E eu estava no projeto ainda. Não estava nem perto de começar a desenvolver a minha caminhada. Então, ou seja, a caminhada é longa? É longa. Eu preciso desenvolver o amor? Preciso desenvolver, sim. E a lei de Deus, a lei de ação e reação, vai me ajudar nesse entendimento. Continuando aqui com o texto, diz assim: não é por outra razão que Jesus ensinou a perdoar.
O ódio alimentado, a vingança executada ou a perseguição a qualquer pessoa redundarão em estágios de sofrimento e dor a seu próprio autor. E o perdão liberta. Também é pela mesma razão que recomendamos sempre, constantemente, para que promovamos o bem, ainda que não seja espontâneo. E é o que nós estávamos falando ali. Ainda para mim é difícil me dedicar plenamente a ajudar o meu semelhante? Ainda é. Mas, incorporando no nosso dia a dia, pouco a pouco, atitude em atitude, fala a fala, pensamento a pensamento, nós vamos conseguindo, pois todo bem gera o bem. O mal sempre vai gerar consequências desagradáveis. E aí a gente vai trabalhando o nosso pensamento, modificando a nossa percepção e entendendo como é que funciona essa dinâmica da vida. Mensagem de Paulo aos Tessalonicenses. É uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu diria que é das coisas mais difíceis de nós incorporarmos ao nosso entendimento, onde Paulo diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aí nós vamos entendendo que tudo está na lei. Essa frase de Paulo, em tudo dai graças, está dizendo justamente isso. Tudo está na lei. Mas aí a gente se pergunta, puxa vida, mas o mundo ainda é muito complexo, muito difícil de se avaliar e de se entender. Eu tenho que dar graças em tudo mesmo? Aí a gente lembra, por exemplo, que é uma coisa terrível de se pensar, mas enfim, aquela desgraça que aconteceu em Blumenau, que a gente classifica como desgraça, os nossos olhos humanos ainda não entendem como é que pode uma chacina de crianças estar dentro da lei de Deus. Naturalmente que não está dentro da lei. Ninguém nasce para matar um outro. Na verdade, isso está dentro das nossas decisões, tá? Dentro do nosso mal proceder. Mas a gente interpreta essa questão de forma que somente avaliando através da lei de causa e efeito, ou assimilação, enfim, que vai nos permitir olhar para aquele fato e não se desesperar. Vai permitir para aqueles pais passar por aquela situação e entender que, de alguma forma, aquilo precisava acontecer. Que a lei de Deus, ela reúne as circunstâncias. Quem precisa passar pelo sofrimento com quem pratica o sofrimento. E aí, infelizmente, o coração do homem ainda é duro, ainda é cruel. E essas coisas acontecem. Mas, sim, em tudo dai graças. Porque senão, como se ajustaria a lei de causa e efeito nas situações onde nós temos um assassino cometendo um ato cruel e no ciclo das encarnações ele só vai conseguir paz no coração quando ele solicita para ele uma prova ou uma expiação, enfim, similar ao mal que ele causou. Muitas das vezes é somente assim que nós conseguimos aplacar a nossa consciência, sofrendo o mal que a gente causa. Naturalmente que não precisaria ser só assim? Não. Poderia ser através do amor, porque a palavra do Cristo é onde diz que o amor cobre a multidão de pecados. Poderíamos ser dessa forma? Poderíamos. Mas quem de nós escolhe sempre o caminho do amor? Quem de nós vive sempre vibrando no bem? Infelizmente ainda está distante da nossa caminhada. 8h30, lá? Para encerrar as nossas reflexões, então, tem uma frase de um jovem palestrante espírita. É muito interessante o contexto, porque ele tem umas ideias assim bem
não diferentes, mas bem atuais, assim. O Arthur Valadares é o nome dele. Então ele diz assim, que é preciso refletir em todo lugar uma vida coerente com os princípios que nós abraçamos. Então, ou seja, eu sou espírita, que as minhas atitudes falem mais do que as minhas palavras, do ser espírita. Eu sou um espírito imortal e a vida é muito mais do que buscar as satisfações da matéria. E aí ele chama uma frase de Emmanuel, da obra Caminho, Verdade e Vida, no prefácio, que diz assim: para o Cristo, não existem linhas divisórias entre o altar e a oficina, porque para ele toda a terra é ao mesmo tempo a sua oficina de trabalho e o seu altar de adoração. Então que nós possamos, no nosso dia a dia, proceder da forma com esses princípios que nós abraçamos, que nós esposamos. Qualquer atitude que nós formos tomar, que nós possamos colocar antes da nossa atitude aquele fim. Isso está de acordo com os princípios que eu adotei, com os princípios cristãos? Ou de uma forma um pouquinho mais leve e mais simples? Eu faria isso que eu estou fazendo lá dentro da casa espírita, onde eu frequento, onde eu estudo? Se sim, ok, tudo bem, está dentro dos princípios que eu acredito. Agora, se as minhas atitudes eu não faria lá dentro, eu acho que é preciso a gente pensar um pouquinho. Porque talvez, e só talvez, eu esteja sendo muito mais espírita de carteirinha ou espírita da boca para fora do que vivendo os princípios que eu acredito. E aí é uma incoerência gigantesca eu usar uma noite de quarta-feira ou de sexta-feira, como é o da minha casa lá na Matias, para ir para o centro espírita, passar quase uma hora lá dentro, ouvindo palestra, recebendo passe, e sair para a rua e as minhas atitudes serem completamente diferentes dos princípios que são adotados lá. Eu procuro viver dessa forma. Não é fácil, gente. Não é fácil. Nada fácil. A gente vive em conflito o tempo todo, porque o mundo é pesado ainda. Mas essa é a proposta. Vamos tentar, vamos nos esforçar. Eu tenho certeza que todos nós procurando um pouquinho, pouco a pouco, dia a dia, primeiro em pensamento, depois em palavras, e então em atitudes, nós vamos conseguir fazer, cumprir a proposta da doutrina espírita de reforma íntima, entendendo que a lei de causa e efeito ela vai agir na minha vida, querendo eu ou não. Então que eu possa sim viver de forma que as minhas atitudes venham a render bons frutos para mim no futuro. Que Jesus nos abençoe a todos e que possamos voltar para os nossos lares com a certeza de que Ele está sempre conosco. Que assim seja. Eu gostaria de agradecer ao nosso irmão por essas palavras. Depois da nossa casa já estar harmonizada, convido nossos irmãos para fazer nossas irradiações. Então, primeiramente, levando nosso pensamento à nossa casa, lá onde se encontram nossos irmãos, que eles possam receber a bênção, a paz, a saúde, e que se tiver algum espírito por lá, que ele possa ser encaminhado para a espiritualidade e seja atendido. Elevemos agora nossos pensamentos aos hospitais, onde se encontram nossos irmãos doentes do corpo e da alma do espírito, para onde eles possam encontrar consolação, possam ter fé, para superar todas as dificuldades que estão passando ali. Dê forças para eles e para seus familiares, para poder superar todos os problemas que estão passando. Elevemos agora nossos pensamentos, então, aos nossos idosos, que estão nas suas casas, que são os RPIs, dando força, fé e resignação, para que possam superar todas as dificuldades, às vezes essa sensação de abandono, que eles possam ter fé e amor. Levemos agora para nossos pensamentos as nossas crianças, as que estão nas suas casas, que são as casas lares,
levando muito amor, muita paz, muita fé para elas. Elevemos os nossos pensamentos a todos os nossos irmãos que estão nos presídios, que estão nas ruas, nesses frios agora que está começando, dando força, resignação, para que possam superar todas as barreiras, todas as dificuldades, que vocês possam refletir em todas as atitudes. Que se tiver alguma atitude errada, mude essas atitudes. Convido agora nossos irmãos então a passar a sala do passe, que ali dentro a gente possa esquecer tudo que a gente passou no dia de hoje, para que a gente possa receber tudo que a gente veio à procura. Que assim seja.